pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou Laila Moncaí Reginato e hoje então vamos falar sobre a Lua no signo de Leão. Bom, antes de entrar na interpretação dessa Lua, vamos dizer de onde nós estamos tirando essas informações, até para aqueles que estão chegando agora no nosso canal saber da onde a gente está se baseando para trazer essa interpretação das luas. Bom, todos os vídeos sobre as luas, tem uma playlist aí que a gente criou, que é as luas, as lunas. Ela vem justamente da tradução dessa obra do Eugênio Carucci, que é um astrólogo argentino, dono da Casa 11, que é uma editora, que é uma escola de astrologia, bem forte, bem interessante na América Latina. E ele traz, então, essa percepção das luas como um mecanismo emocional. Como nós vamos ter maior ou menor dificuldade de integrar todos os outros aspectos da carta natal, entendendo que o corpo emocional é o primeiro corpo com o qual nós nos relacionamos com o mundo. E depois nós vamos, então, a partir das experiências externas, a partir da convivência com outras pessoas fora do âmbito familiar, que vai recriar esse mecanismo lunar, que vai estar presente nesse âmbito familiar. Quando a gente sai dele, que a gente vai ter contato, então, na escolinha, na escola, na adolescência, aí, com grupos de amigos, enfim, quando a gente começa a ter contato com esse mundo externo, as outras energias da carta natal começam a se fazer presente e a se chocar com essa energia do nosso corpo emocional, onde nós vamos, então, amadurecer esse corpo emocional, ou vamos tornar esse mecanismo regressivo, onde nós vamos nos fechar emocionalmente às experiências externas. E essas experiências externas, elas são justamente configuradas pelos outros planetas da nossa carta natal. Então, muitas vezes elas vão se desenvolver de forma dissociada das nossas emoções, de forma que toda vez que a gente tem aí um embate, entre o externo e o nosso mundo emocional interno, a tendência seja a retrair, a voltar a esse mecanismo que o Carucci chama então de regressivo. Então, para quem está chegando aqui nesse canal agora, que está vendo só a questão da Lua em Leão, eu indico então assistir os vídeos que está aqui em cima, para que a gente possa, para que vocês possam entender, da onde que a gente está tirando isso, qual é a proposta dessa interpretação, ok? Bom, a Lua em Leão, ela é uma lua com uma energia que o Carucci chama de radial. Por quê? Porque o Leão é regido pelo Sol, e o Sol irradia, e é ao redor do Sol que os outros planetas estão girando, Apesar dele mesmo fazer parte de um outro sistema maior, que ele, enfim, ele é o astro-rei, desse sistema planetário. Então, essas pessoas que nascem com a Lua em Leão, elas nascem dentro de um contexto familiar onde há uma exaltação às individualidades, onde aparecem pessoas que são consideradas pessoas especiais, pessoas dignas de ser tratadas com diferenciação. E isso é um contexto familiar que vai dar vida, vai trazer as energias necessárias para que uma criança com a Lua em Leão possa aparecer, possa entrar nesse contexto familiar. Então, a Lua em Leão, por mais que ela tenha, por exemplo, o Carucci dá um exemplo de um Saturno na quinta casa. Os astrólogos aí vão entender que é justamente a casa de Leão, tem ali Saturno que vai restringir a ação desse Leão. Ainda assim, ela vai ser uma criança amada e adorada por alguém dentro desse contexto familiar. Não tendo Saturno na quinta casa, ela vai ser aquela criança que é ou o único filho, ou primeiro neto, primeira neta, aquela criança que vai ser muito amada, muito esperada, muito desejada, e aí quando ela já chega dentro de uma adoração, as pessoas adoram, ela é considerada uma pessoa especial dentro daquela família. Por essa energia radial, ela tem que ter de volta isso, e ela vai ter na sua infância, na sua primeira infância. Então, essa criança não é exigido que ela faça nada para ser amada. Nos outros mecanismos lunares, a gente viu que só Câncer, que tem já essa ligação simbiótica com a mãe, e que no contato com o mundo externo ele se refugia
no seu mundo interno, onde ele não precisa provar nada, falar nada, aonde ali ele está seguro, né? Ali é o mundo interno dele é um mundo de segurança, então ele se fecha, ele se volta para dentro e ali ele está confortável, seguro. A lua em leão, ela existe e por ela existir, ela já é digna de adoração. Ela já é um objeto a ser adorado, uma pessoa a ser reverenciada pelo simples fato de existir. Uma vez, interpretando um mapa astral para uma pessoa conhecida, enfim, que tem a lua em leão, e eu brincando assim, tu gostaria que as pessoas fizessem referências para ti, né, como se fosse uma oferenda, né, pela divindade que tu é. E algumas pessoas ao redor ficaram meio estranhas, assim, achando que eu estava ofendendo essa pessoa. Mas não, eu estava tentando explicar que ela espera que as pessoas tenham essa reação com ela, de adoração. Só que isso não vai acontecer na vida adulta, né? Pode ser que alguma outra pessoa se encante com ela, enfim, que trate ela dessa forma, mas a tendência é as pessoas gostarem dela, sim, né? Enfim, mas não trazer essa reverência toda, não exigir, né? Exigir não, né? Porque a lua em leão ela não se sente exigida de nada, ela já existe. E ela existindo, ela tem que ser adorada. Então, enquanto criança, ela vai ter esse ambiente de adoração, de ser tratada diferencialmente, né? Por ser alguém especial, pelo simples fato de existir. Só que quando ela vai para esse mundo externo, onde ela vai ter essa relação, né, com o externo, com as outras pessoas, por exemplo, na escolinha, na escola, no trabalho, nos relacionamentos, talvez ela não seja tratada dessa forma. E provavelmente ela não vai ser tratada dessa forma, né? Porque as pessoas não entendem essa atitude dela, porque ela chega já de alguma forma esperando que as pessoas a idolatrem, né? E não é isso que vai acontecer. E não é que as pessoas não gostem dela, mas o fato dela ser ignorada ou ela não ser reverenciada faz com que ela se feche, né? E aí ela vai ter dois caminhos, ou ela vai agir, né, com o fechamento de não querer se expor, não querer falar, se esconder, né, se sentir triste, infeliz, né? Como assim as pessoas não estão notando que eu cheguei, que eu estou aqui? Como que eu estou sendo ignorado? Será que eles não viram que eu cheguei, né? Eu sou essa pessoa importante que deve ser reverenciada. Claro que isso não é uma questão consciente, né? Mas toda vez que ela se deparar com a insegurança, ela vai sentir um vazio emocional muito grande. É como se, nossa, então eu não estou sendo notada, eu não estou sendo valorizada. Porque a condição de segurança, de afeto para ela está justamente na valorização e na exaltação de quem ela é. Nessa reverência à pessoa que ela é, sem que ela precise fazer nada para as outras pessoas, né? Sem que ela precise ser amiga, parceira, sem que ela seja carinhosa, sem que ela, enfim, que ela tenha, que ela mostre, que ela dê de si alguma coisa para alguém, né? Ela chegou, ela existe, ela está ali, ela tem que ser reverenciada. E quando isso não acontece, então ela se refugia no seu mundo, né? Ou ela não se expõe, ou ela se esconde, tipo, esses plebeus não entendem a minha luz, né? Não estão percebendo que a realeza está aqui, né? Ou ela vai exigir de alguma forma que as pessoas tratem ela dessa forma, e aí ela vai agir com muito orgulho, né? Sendo uma pessoa muito orgulhosa, dentro de uma ideia de dignidade muito grande, né? Eu sou, vocês não estão me vendo, então vocês não são dignos de ter a minha presença, né? E aí ela vai ter atitudes que vão ser justamente que vão reforçar a questão do distanciamento das pessoas, porque aí elas vão ter atitudes de egocêntricas, atitudes irritantes, que vão irritar as pessoas, porque elas vão provocar nas pessoas, né, a partir desse orgulho, um tipo de sentimento que não é o que elas queriam, que é justamente o contrário, né? Então as pessoas acabam se afastando dela, justamente por isso, por não entender essa atitude que ela está tendo, né? E na realidade ela está exigindo ser reverenciada. E então isso tudo gera um sofrimento muito grande para a mãe leão e gera essas duas situações, né? Ou de orgulho, né? E uma noção de dignidade maior do que deveria, né? Ou de encolhimento. Enquanto que o grande talento dessa lua é justamente ela se expor,
né? É ela falar de dentro dela, é ela encantar os outros a partir do seu emocional, a partir das suas ideias, dos seus sentimentos, da pessoa que ela é. Só que para isso ela precisa se expor, ela precisa falar, ela precisa sair da ideia de reconhecimento, de parar de buscar o reconhecimento das pessoas como se ela fosse alguém especial, né? Não, ela tem que simplesmente ser, né, esse alguém especial para ela, né, e mostrar para os outros então o que ela tem de melhor dentro dela, dar para as pessoas alguma coisa, né? E aí sim ela tem uma capacidade de liderança muito grande, ela tem uma capacidade de organização muito grande, mas ela precisa sair desse mecanismo regressivo, porque como a gente já falou nos outros vídeos, né, cada vez que as energias externas que são representadas, né, pelos outros planetas da nossa carta natal tocam esse mundo emocional, se ele não for correspondente a essa energia de adoração, no caso da Lua em Leão, de reverência, de adoração, de idolatração, né, ela vai se fechar. E aí, quando ela se fecha, ela deixa de experimentar esse mundo externo e de desenvolver as outras qualidades que o seu mapa tem. E impedem ela de desenvolver, então, essas energias que são naturais, que são delas, que são no seu mapa emocional, mas que vão exigir que ela tenha uma maior maturidade emocional para poder integrar de forma consciente essas energias. E isso acontece com todas as luas, com todos os mecanismos lunares, cada um do seu jeito. Gêmeos, sempre que a lua em Gêmeos, sempre que se sente ameaçada, ela vai ler um livro para tentar entender o que é que ela está sentindo. A lua em Câncer, ela vai se refugiar no mundo imaginário dela e vai esperar que os problemas se resolvam sozinho, sem que ela precise tomar uma atitude ou uma decisão, né? Já a lua em Touro, ela vai buscar o sensorial, o alimento, o toque, né? Vai buscar o refúgio, né? No colo da mãe, no corpo da mãe, nesse contato com aquilo que ele entende como sendo do âmbito familiar. Né? A lua em Áries vai reagir, né, agressivamente às coisas, vai provocar os outros agressivamente, tendo muita dificuldade de lidar com o feminino dela e com o dos outros, né, sendo ela uma mulher ou um homem, enfim. Tá? Então, cada lua tem o seu mecanismo e é um processo de amadurecimento emocional. E na tradução dessa lua em Leão, o Karuti fala, né, que muitas vezes as pessoas procuram terapias e tal, e na astrologia elas acabam encontrando a resposta, justamente em função de encararem esse mecanismo emocional. Né? Muitas vezes a gente deixa o emocional de lado, achando que o emocional tem que ser superado à força, né? Que a gente tem que simplesmente tentar os níveis acima do emocional, né? Sem se dar conta de que ele é um corpo, que ele é super importante, nós somos seres emocionais, dentro do esoterismo emocional ele é considerado como um corpo astral inferior, justamente porque ele precisa ser lapidado, conhecido, para que a gente possa desenvolver, né, o astral superior, que seria o nosso corpo espiritual, que ele já existe, ele está ali, né, mas isso tudo de forma consciente, de forma consciencial. E a Lua, esse mecanismo lunar, ele acaba sendo um impeditivo disso se a gente não conhece ou não tem consciência dele. Então, conhecer a nossa Lua, entender como funciona o nosso mecanismo lunar e fazer força para que a gente possa integrar, porque fazer força, sim, essa força ela é através da consciência. Não existe uma fórmula mágica, né? Uma varinha que vem, pim, seria ótimo, né? E que tire esse mecanismo regressivo. Porque a criança, quando ela nasce, ela é toda emocional, né? Ela não tem filtros. E aí ali ela vai criar os padrões limitantes dela. Né? Ainda a vida inteira a gente fica aí criando e reforçando padrões, mas aonde a base desses padrões vão se formar é na infância. Né? Então, se a gente não olhar para esses mecanismos lunares com consciência, com vontade, com desejo de transcender esses limites e fazer desses limites o nosso talento, porque é justamente isso que significa, né? A Lua em Leão, quando ela se dá conta de que ela não precisa ser o centro das atenções, que as pessoas não precisam reverenciar ela e que ela não precisa da aprovação dos outros para existir, ela começa a desenvolver o seu talento. Ela começa a se expor, a palavra-chave dela é se expor, né? É tentar fazer parte desse mundo, desse externo, dando a sua contribuição,
não sendo maior e nem menor do que ninguém, mas é um indivíduo, né, capaz de contribuir para o conjunto, para o coletivo, sem esperar aplausos, sem esperar esse reconhecimento, né, essa coisa da adoração, que as pessoas enxerguem o rei ou a rainha que existe ali, né, mas sim o ser humano que está ali, a pessoa que está ali com capacidades, com talentos e com o que dar para as pessoas. Então, essa coisa do irradiar, né, é justamente, é natural de quem tem a lua ou o sol em leão. É natural que as pessoas se façam presentes, que as pessoas sejam notadas, né, mas tu pode ser notado por um lado ou pelo outro, ou pelo teu orgulho, pela tua dignidade, né, que às vezes é exagerada, ou um refúgio. No caso da lua são questões emocionais, no caso do sol é uma questão natural, né? Naturalmente o sol vai irradiar de uma forma que as pessoas vão notar que aquela pessoa está ali, esteja ela se expondo ou não, né? Ela acaba se expondo, ela é radial, ela já é, né? E a lua é um sentimento de ser, é um desejo, é um sentimento, ela foi na infância, né? Esse mecanismo lunar ele se constitui na infância e ele acaba tendo ressonância com as pessoas ao redor. Mesmo numa família que ela não é uma família tradicional, que ela não tem ali papai e mamãe, né, filhinho, vovô e vovó, enfim, essa criança ela vai ser adorada por quem cuida dela. Pode ser uma tia, pode ser um tio, pode ser alguém ao redor dessa criança, faz essa criança se sentir adorada e especial pelo simples fato de existir, né? Isso é da energia dela, ela vai viver isso na infância, mas isso vai ser só na infância, né? E que para esse mecanismo ele é infantil, é isso que a gente tem que entender, é um mecanismo regressivo infantil que nos leva de volta ao passado, porque ele não é do presente, né? Ele não traz as ferramentas necessárias para que a gente possa lidar com as questões do presente, a não ser que a gente encare ele de frente e queira realmente modificá-lo, né? Fazer desse mecanismo regressivo um talento, uma ferramenta para a construção e evolução do nosso corpo emocional. Ok, pessoal? Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Toda semana a gente traz aí novidades, tá? E logo a gente alarga aí a lua em virgem, né? E nos outros signos. Embaixo aqui do vídeo tem um link para vocês baixarem a tradução da lua em leão. E tem todas as outras traduções ali, aliás, tem tudo. Todos os materiais que a gente disponibiliza pela Madríade de forma gratuita. E aí vocês podem entrar ali e baixar o que vocês quiserem, tá? Mas cada lua está traduzida e está à disposição de vocês, ok? Beijinho, até o próximo vídeo.